Fala pessoal, quanto tempo? Já fazia 10 dias que o senhor não gravava um vídeo para vocês, mas hoje eu vou cumprir o que eu falei. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a Guerra Franco-Prussiana, pessoal. A Guerra Franco-Prussiana fundamental para nós começarmos a entender o grande conflito que foi a, as guerras europeias. Porque, claro, nós podemos colocar várias guerras, guerras dos 30 anos, as guerras napoleônicas, mas galera, a guerra que fez, podemos dizer assim, a guerra embrionária, melhor dizendo, a guerra embrionária para trazer as disputas franco-alemãs foi a guerra franco-prussiana. Por que eu digo isso? Porque as guerras napoleônicas, elas traziam o Império Napoleônico, ok, contra os seus rivais, obviamente, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia. Mas a Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ter uma consolidação, um tempo de paz desde o Congresso de Viena, vindo até 1871. Claro, houve outras guerras, as guerras de unificação italiana, as guerras de unificação da Alemanha, que nós vamos tratar hoje. Eu posso fazer um vídeo, eu vou falar hoje sobre a guerra de 1866, 1864, aliás, contra a Dinamarca, a guerra de 1866 contra a Áustria, e vamos falar da guerra de 1870 contra a França, que são as três guerras de unificação da Alemanha. Pessoal, é importante, antes de mais nada, lembrei, antes de mais nada, pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, vai ajudar muito, o canal está começando, eu reativei faz cerca de 2, 3 meses, estamos aos poucos tentando melhorar, comprei o quadro agora, então é bom para nós, quem gosta do conteúdo, por favor, vai lá, compartilha, curte o canal, se inscreve para ajudar o Sor aí a crescer, fazer esse canal aumentar aos pouquinhos, tá pessoal? Bom, dito isso, nós vamos lá. Guerras de unificação da Alemanha. Bom galera, a Alemanha, para quem não sabe, é a Prússia, tá? A Prússia, o Estado prussiano, tá? Eu fiz um mapa aqui atrás, o mapa que tem a Prússia escrito aqui. Nós vamos ter a Prússia, a Confederação Germânica, o Império Austríaco ia se tornar Império Austro-Húngaro lá em 1869, a Itália, a França, tá? E como é que nós vamos ter essa disputa, tá pessoal? Como é que vai acontecer essa disputa? Eu fiz um mapa aqui, ficou legal, né? Fala sério, ficou bom o mapa, né? O mapa do Sor. Como é que nós vamos começar essa disputa? Primeiro, pessoal, a Prússia, como um dos principais estados germânicos, lembrando, né, pessoal, os estados germânicos são a Prússia, a Confederação Germânica, que vai envolver Reino da Baviera, Reino de Hessen, Baden-Baden, e o Império Austríaco, lembrando, né, pessoal, o Império Austríaco, a Áustria, também é um estado germânico, né, pessoal? De língua germânica, de etnia germânica. Então nós vamos ter uma competição entre esses dois estados nas guerras na guerra prussiano-austríaca, tá? Onde a Prússia vai derrotar os austríacos e vai se tornar a principal potência desse eixo de confederação germânica com seus principados e reinados, e a Prússia como potência regional nessa questão. Só que a questão é o seguinte, a Prússia até então, o objetivo dela é unificar os Estados Confederados Germânicos com a Prússia, para se tornar a Alemanha. Tá, galera? Esse é o objetivo da Prússia. Esse é o objetivo do seu primeiro-ministro, Otto von Bismarck. Ok? Então, nós vamos ter então forças europeias. A França, né? O segundo Império Francês, com o Napoleão III, tá? Sobrinho do Napoleão Bonaparte. Nós vamos ter uma Áustria derrotada da Guerra de 1866,
mas mesmo assim um importante estado, uma potência de segundo escalão dentro da Europa. Nós vamos ter uma Itália que está recém-vindo de um processo de unificação, aonde ainda nós podemos colocar essa região aqui, era de domínio austríaco e a Itália queria, na verdade já tinha ganhado essa regiãozinha que o senhor colocou aqui na Guerra de 66, faltavam os estados papais que estavam sob o domínio da França, tá? Da França, a Itália ganhou esses estados aqui do Império Austríaco, quando a Itália ajuda a Prússia a derrotar o Império Austríaco, e está faltando então a capital Roma, que está sob domínio francês. Bom, como é que nós vamos começar esse problema? Quando é que nós vamos começar essa briga? A Prússia, pessoal, ela está com o pensamento de unificar essa região, né, e colocar tudo sob o domínio da Prússia. Bom, como ela vai fazer isso? Qual é o pensamento dos políticos alemães? Nós precisamos de uma grande movimentação, de algo muito importante, para nós colocarmos na cabeça dos estados germânicos, dessa confederação germânica, que é melhor nós unidos sobre a liderança da Áustria do que desunidos, e sendo vítima de qualquer estado, de qualquer potência estrangeira, França, Itália, Inglaterra. Bom, dito isso, o que nós vamos ter então? Vai começar essa disputa numa região que não tem nada a ver com essa região de confederação germânica e influência francesa. Nós vamos ter, pessoal, uma disputa na Espanha, galera. A Espanha, terra dos coelhos em latim. Na Espanha que vai começar a disputa. Por quê? Porque o monarca espanhol, ele morre. E ninguém ascende ao trono espanhol vindo da família da monarquia espanhola. Bom, várias casas monárquicas na Europa vão começar a disputar para ver quem vai ser o monarca, quem vai assumir a monarquia espanhola. A Prússia indica um príncipe, tá? Um príncipe de um principado dentro da Prússia, da casa Hohenzollern. Da casa Hohenzollern. Olha o nome. Tá? Vocês vão ver muito esse nome, porque depois dessa aula eu vou fazer a aula de Primeira Guerra Mundial, aonde vocês vão ver que o imperador do Segundo Reich alemão é da casa Hohenzollern. Bom, dito isso, a Prússia indica para a casa monárquica espanhola um príncipe alemão prussiano. A França, que já tinha tido seus inúmeros problemas com os reinos alemães, com a Federação Germânica, já tinha declarado 3, 4, 5 vezes 10 guerras contra a Prússia, pensou, não, o imperador Napoleão III, né, pensou, não, eu não posso ter alemães de um lado, né, que é a Prússia, Confederação Germânica, o Império Austríaco, e mais um monarca austríaco na Espanha. Não, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Bom, o que vai acontecer? A França vai pedir explicações para a Prússia. Bom, e aí, vocês vão tirar esse monarca? Vocês vão tirar essa indicação à monarquia espanhola de um príncipe da casa Hohenzollern? E vão cobrar, vão mandar um diplomata até Berlim, na Prússia, tá? O que vai acontecer? Nessa ida e nessa conversa entre o diplomata francês e o monarca prussiano, tá? O Guilherme I da Prússia, vai acontecer uma desconversa. Por quê? Primeiro eles vão conversar e não vão chegar a um consenso. Mas a Prússia ia tirar o monarca porque ela não queria uma guerra direta contra a França. Lembrando, né, pessoal, a França em 1870 era a principal potência militar
da Europa, tá? Uma França, uma França ultra, com um império ultramarino, que já tinha lutado diversas guerras mar afora, né? No caso, no seu império ultramarino. E aí a Prússia estava se consolidando como principal potência. A questão é que a Prússia já era conhecida por um Estado extremamente militarizado. É importante nós sabermos que a Prússia na época era conhecida não como um exército dentro de um Estado, e sim um Estado dentro de um exército. Era assim que a Prússia era conhecida. Tá? E a França, claro, né? A França desde sempre muito bem armada, já tinha tido suas derrotas, mas era bem conceituada nesse momento, principalmente com a vitória na Guerra da Crimeia entre França, Inglaterra e Rússia, né? A França e Inglaterra contra a Rússia. Eu posso fazer um episódio sobre a Guerra da Crimeia, tá, pessoal? Bom, dito isso, galera, o que nós vamos ter então de deflagração? O Otto von Bismarck, que eu já falei, que é o primeiro, é o chanceler conhecido, né, conhecidíssimo no meio da história geopolítica como o chanceler de ferro, ele vai forjar um documento, xingando, maltratando o imperador da França, o Napoleão III. E esse documento ele vai enviar para a França e para os Estados Confederados, falando que os franceses vão iniciar uma guerra com esse documento. Esse documento chegando nas mãos do Napoleão III, os franceses, o parlamento francês, o Napoleão III, vai achar uma falta de respeito com a França. Uma falta de respeito com a França. Porque a França, como principal potência geopolítica da Europa, do continente europeu na época, vai achar extremamente desrespeitoso a ação da Prússia na Espanha, com essa indicação. Principalmente após um documento desaforado, digamos, né, faltando com respeito com o imperador. Bom, pessoal, a França, então, vai declarar guerra contra a Prússia, por essa questão de influência. Pessoal, essa guerra, na verdade, a Guerra Franco-Prussiana, ela vai ser uma guerra para colocar os franceses com o pé no chão. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nesse momento, pessoal, a França, ela tá que nem aquele lutador, campeão mundial, que já não luta mais nada, tá fora de forma, mas ainda se acha, tem a arrogância de se achar a superpotência da luta, a superpotência da Europa, era o que a França se achava. Tanto é que ela declara uma guerra contra a Prússia totalmente despreparada, um exército despreparado, um exército defasado, os rifles chassepôs eram bons rifles, até melhor do que os prussianos, mas entretanto a artilharia fraca comparado para uma guerra europeia. Em comparação, numa guerra europeia seria um canhão fraco, tá? E também um exército despreparado, um exército de mobilização fraquíssimo, demorado. Então nós víamos também uma falta de disciplina militar entre as baixas patentes. Então vários problemas a França tinha que ela não reconhecia, tá? Então ela vai declarar guerra contra a Prússia achando que vai ser uma guerra fácil. Mas na verdade, na época não existia ainda, né, a divisão de inteligência, mas os generais franceses achavam que essa guerra seria uma guerra fácil, uma guerra de um mês. Mas não, a Prússia estava extremamente preparada. O Otto von Bismarck, juntamente com Helmut von Moltke, que era o comandante do exército prussiano, ou um dos principais generais de campo, reformulador do exército prussiano, profissionalizou o exército prussiano, né, armou o exército prussiano, fez dezenas de estudos de linhas férreas dentro da Prússia para
mobilizar o exército rapidamente, muito mais rápido do que os seus rivais, França, a Império Austríaco na época. Então, bom, tanto é que o Império Austríaco, eles vão... A derrota do Império Austríaco vai ser boa parte por questão de mobilização. Os prussianos mobilizaram muito mais rápido tropa do que os austríacos, né? Mas isso é outra história, o senhor vai explicar agora a Guerra Franco-Prussiana. Bom, dito isso, pessoal, então o exército prussiano ele vai mobilizar as suas tropas muito mais rápido e vai mobilizar um exército maior, 400 mil prussianos, tá? E a França vai mobilizar 350 mil franceses. Deixa eu colocar aqui rapidinho, botar mais um aqui, porque 350 mil franceses divididos em 5 exércitos, tá? Todos eles na fronteira. E os prussianos vão dividir o seu exército em 3, tá? Como é que vai começar essa guerra, pessoal? A França vai invadir a Prússia, tá? Mas logo de cara fica evidente que o exército francês está mal preparado e mal organizado. Então ele vai começar, e a tática francesa também é uma tática ruim. Não é uma tática de avanço, e sim uma tática de defesa. Por que eu digo uma tática ruim, pessoal? Na Batalha de Sedan, que eu vou colocar aqui no quadro, vou tentar explicar aqui em cima para vocês, nesse cantinho, que foi a batalha que digamos, não é que finalizou, porque a guerra continuou depois da Batalha de Sedan. Mas o exército francês, o grosso do exército francês, foi derrotado na Batalha de Sedan. Tá? Por isso que eu digo que após a Batalha de Sedan, houve o cerco a Paris, aqui, né? Deixa eu botar aqui. Paris. Houve o cerco em Paris, mas o grosso do exército francês foi derrotado em Sedan. Tá, galera? Então, como é que vai acontecer? Esses 5 exércitos franceses, eles vão ter uma tática de defesa, uma tática defensiva, sendo que poderia ser uma tática ofensiva. Em muitos momentos o exército francês ele teve a oportunidade de contra-atacar e derrotar os prussianos. Porque o seu fuzil era melhor, o seu rifle era melhor, o rifle Chassepot era melhor. E também se viram em muitas vezes não digo, mas em algumas vezes com maioria, né? No campo de batalha. Que foi o que eles não fizeram, eles não contra-atacaram a maioria dos ataques prussianos. Então nós vamos ter a derrota e o cerco em Metz, né? Em Gravelotte, que a Metz é uma cidadezinha que fica aqui perto de Sedan. Metz vai ser uma cidadezinha aqui que o senhor está colocando aqui, tá? Nós vamos ter a batalha de Gravelotte, que vai chancelar o cerco de Metz, aonde os prussianos realmente conseguem uma vitória muito boa, né? E depois uma ida até a cidade de Sedan. Essa cidade muito conhecida, já foi palco, vai virar palco de outras batalhas em outras guerras, principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tá, pessoal? A Batalha de Sedan, então, pessoal, nós vamos ter uma distribuição, o senhor vai botar aqui, uma distribuição dos exércitos franceses em triângulo, tá? Quase um triângulo, né? Aqui a cidade de Sedan, no meio desse exército, vai ser uma disposição aí de cerca de 17 a 20 quilômetros, né? Desse triângulo aqui até aqui, tá? O rio Meuse, né? O rio Meuse. Aqui esquece a Rússia, tá, pessoal? Aqui eu tô dizendo a batalha Sedan, tá? A batalha de Sedan. E nós vamos ter a disposição dos exércitos prussianos, né, pessoal? Que vai ficar cercando a cidade de Sedan.
bonitinho. Na verdade, o comandante, deu pra ver, bem legalzinho, ficou bom ali pra ver. Aqui, o comandante francês, na verdade o comandante prussiano, na época o Helmut Moltke, von Moltke, aliás, ele disse que os franceses, eles mesmos se entrincheiraram e colocaram-se numa ratoeira, né? Porque eles deram batalha quando não era para dar. E se vocês olharem a disposição das tropas, fica evidente que eles mesmos se trancaram aqui as baterias de artilharia, né, pessoal? Aqui. E as baterias de artilharia, tanto é que não tinha nenhuma movimentação de cavalaria dentro dessa disposição militar, tá, pessoal? Então, o que acontece? Os franceses foram bombardeados de todas as direções pelas baterias prussianas. Os canhões prussianos muito bons e, importante nós falarmos, já carregados pela culatra, tá? Os canhões prussianos já carregados pela culatra, canhões Krupp. A Krupp, pessoal, essa empresa alemã, fabricantes de arma, que vai fabricar armas para diversas guerras da Alemanha, tá, pessoal? Desde a guerra de 1864 contra os dinamarqueses, né? Onde os dinamarqueses são derrotados, as guerras contra a Áustria, as guerras contra a França, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os canhões e as armas Krupp sempre presentes. A Krupp é a mesma Krupp das que tem aí, que a gente vê hoje em dia, tudo que tem Krupp no final é a mesma empresa, tá, galera? Então nós vemos a Batalha de Sedan, tá? Onde os franceses se entrincheiraram e os prussianos aproveitaram que foi dado batalha e conseguiram esmagar boa parte do exército francês. Pessoal, à disposição aqui, tá? Nós vamos ter 130 mil soldados franceses contra cerca de 200 mil prussianos, tá, pessoal? No final das contas, o Napoleão III ele vai se render, vai ser preso, tá? E o Otto von Bismarck, juntamente com o Helmut von Moltke, que é o comandante das forças, irão passar um tratado de paz, onde será assinado, mas o governo francês em Paris não vai aceitar esse tratado. E essa guerra vai perpetuar até um pouco mais de meados de 1871, aonde a França aí sim aceita a sua derrota, tá, pessoal? Essa batalha aqui, ela aconteceu, o exército francês, todos aqueles 5 exércitos que eu comentei, que formavam os 350 mil homens, eles vão ser derrotados nos primeiros 3 meses de guerra. Depois, o resto do tempo, a França vai lutar com exércitos que o governo francês provisório reestabeleceu, né? Quer dizer, formou esses exércitos provisórios, exércitos com a marinha, exércitos de conscritos que mal treinaram, para lutar no interior da França, tá, galera? Vindo para cá agora, que fica melhor, né? Então nós vamos ter essa guerra que quando a Prússia, quando a França, aliás, desculpa, a França aceita a derrota para a Prússia vai assinar vai formar, né, vai unificar todos esses territórios germânicos juntamente com a Prússia na Alemanha. E essa formação vai ser muito significante, pessoal. Por quê? Porque ela vai ser assinada no Tratado de Versalhes, na França. Os exércitos prussianos vão invadir Paris. Os exércitos prussianos vão marchar sobre Paris. Então a França ela foi derrotada, ela foi humilhada. A verdade é essa, a França foi humilhada. A França teve que pagar bilhões de francos à Prússia por indenização de guerra, porque foi a França que declarou guerra. Então agora ela deveria pagar tudo que ela deu de despesa para a Prússia, tá?
Então ela perdeu também a região da Alsácia e a Lorena, que é uma região que fica aqui, tá? Região rica em carvão, essa regiãozinha aqui. O senhor vai pintar de vermelho aqui, para vocês saberem onde é que é. Vai ser uma região de disputa na Primeira Guerra Mundial, e depois, na Primeira Guerra Mundial, a França sai vencedora, e daí a Alemanha vai ter que devolver a Alsácia e a Lorena para França, tá, galera? Então, o tratado, né, a unificação alemã é dada dentro do Palácio de Versalhes, né, com o Guilherme I sendo nomeado imperador do Segundo Reich alemão, né, o Segundo Reich alemão, o Segundo Império alemão, e vai ter a formação da Alemanha assim como nós conhecemos hoje, tá, pessoal? Então, a Guerra Franco-Prussiana ela é marcada como a terceira guerra, ela é conhecida como a terceira guerra de unificação. Eu posso fazer uma aula e vou fazer uma aula mais para frente sobre as guerras contra a Áustria e a Dinamarca, tá? Que também são guerras de unificação, fazem parte das 3 guerras de unificação da Alemanha. Mas essa guerra, o que eu quero dizer, pessoal? Essa guerra vai... Por que eu digo que essa guerra vai ser o embrião, vai ser uma guerra que vai ser a guerra embrionária dos outros conflitos? Porque essa guerra, como a Prússia se forma como Estado, né, um dos principais estados da Europa, e ela derrota a França, vai acontecer várias coisas. A Prússia, a Alemanha, a nova Alemanha agora, né, o novo Estado, vai ascender como principal potência da Europa. A França de principal vai cair para uma segunda potência, tá? Juntamente com a Itália, o Império Austro-Húngaro. Então nós vamos ter a formação de duas grandes potências, a Inglaterra e a Prússia. Nós vamos ter o segundo escalão de potências europeias, França, Itália e Império Austro-Húngaro. E isso vai acabar ocasionando muitas disputas geopolíticas que vão também ajudar a deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Tá, galera? Então era importante eu fazer essa aula para vocês entenderem sobre essa guerra, para posteriormente sim eu fazer uma aula de Primeira Guerra Mundial, para aí vocês entenderem o contexto geopolítico e militar e industrial dessa época e econômico, para vocês entenderem quem são as potências, por que eram potências, por que estavam disputando alguma coisa. Porque senão não faz sentido explicar uma guerra sem explicar a outra. Na verdade, é uma sucessão de conflitos e acontecimentos que vão deflagrar em outros eventos bélicos no futuro, tá, galera? Essa guerra aqui é o embrião da Segunda Guerra Mundial, porque vai vir a Guerra Franco-Prussiana, vai vir a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha vai sair derrotada e depois a Alemanha vai querer a sua revanche. Na verdade é isso. Os alemães vão querer a sua revanche, claro, com vários contextos geopolíticos que eu vou explicar, mas ela vai querer a sua revanche na Segunda Guerra Mundial. Ok, galera? Principalmente contra os franceses e os britânicos lá em 1939. Tá, galera? Nesse momento aqui eu não falei sobre a Itália, mas a Itália é importante vocês saberem que a Itália, juntamente com a Prússia, em 1866, já tinha derrotado os austríacos. Por isso que a Itália consegue formar o leste italiano aqui, norte e leste, né, da Itália, ok? E a Itália, pessoal, bom eu ter dito, a Itália vai aproveitar essa derrota francesa, e os franceses estão derrotados, fracos, então a Itália vai aproveitar e vai invadir os estados papais e vai absorver, vai dominar esses estados com Roma e a região de Lácio, que é a região onde fica Roma ali. Tá, galera? Então a Itália vai terminar a sua unificação, na verdade, juntamente com a Prússia em 1871, aproveitando a derrota francesa, a mesma França que ajudou a Itália a derrotar, a ganhar os seus territórios no leste italiano, tá? Ok? Então nós temos hoje essa aula, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pessoal, para ajudar o professor Everton aí. Um abraço. Tchau, tchau.